Olá, queridos alunos e demais membros que estão inscritos no canal. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de cooperativismo e associativismo. E hoje vamos dar sequência aqui nos conteúdos. Hoje vou estar abordando com vocês um pouco mais sobre cooperativismo. Nas aulas anteriores, eu falei para vocês sobre o associativismo, né? Quais são os princípios que regem o associativismo, a estrutura de uma associação, né? Também foi abordado o passo a passo para você elaborar, né? Fundar e pôr em funcionamento uma associação. E hoje eu vou estar abordando com vocês aqui o cooperativismo, né? Os princípios do cooperativismo vocês já viram nas aulas anteriores. Hoje eu vou estar falando para vocês de algumas instituições que fomentam, dão apoio ao cooperativismo no Brasil, né? Também abordar um pouco da estrutura de funcionamento do cooperativismo, assim como eu abordei no associativismo, né? E vamos lá para o conteúdo da aula 6, dia 1º de 4 de 2021. Então, a gente precisa entender inicialmente o que significa uma sociedade cooperativa, para que a gente possa entender posteriormente como uma sociedade cooperativa ela funciona em seu meio produtivo. Então, a sociedade cooperativa são sociedades que celebram o contrato de sociedade cooperativa com as pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum sem objetivo de lucro. Essa é uma caracterização que está na Lei 5.764, no artigo 3º, que é a lei que rege aí as cooperativas e associações no Brasil. Então, de um modo geral, as sociedades cooperativas, elas não visam lucro, elas visam a contribuição das pessoas de forma recíproca, ou seja, você espera receber aquilo que você doa para um membro, né? Então, se você está associado numa cooperativa, você de repente está produzindo aí algum produto agrícola ou algum outro tipo de bem, algum serviço que você disponibiliza para a comunidade e onde essa comunidade, alguns dos seus membros são associados na cooperativa, eles têm o direito de receber esses bens, esses produtos, assim como também você espera que ele possa contribuir de forma recíproca, certo? A cooperativa ela não visa lucro, ela visa a resolução de problemas comuns, onde a busca por resolutivas, a busca por alternativas para esse problema de forma individual se torna um pouco mais difícil. Então, a cooperativa, assim como a associação, ela visa a resolução de problemas num determinado segmento produtivo. Uma questão importante e que não pode gerar dúvida é a natureza não lucrativa das cooperativas, como já falei para vocês. Entretanto, o excedente que é gerado na cooperativa, vamos imaginar que na comunidade de vocês, né, exista uma cooperativa, vamos supor, no ramo produtivo agropecuário, uma cooperativa de produção de hortaliças, por exemplo, e o que é comercializado, né, a cooperativa ela serve como meio de comercialização, um meio intermediário de comercialização desses produtos dos agricultores, e o excedente, vamos imaginar que além daquilo que foi comercializado, ainda houve uma sobra, ainda houve um excedente das hortaliças. E essa sobra, esse excedente, ele é dividido entre os cooperados, né, os associados. Também ele pode ser dividido tanto em produto como em recursos, né? Vamos imaginar que a venda de hortaliças ela tem um certo preço lá determinado pela cooperativa, né? E por uma ocasião de mercado o preço subiu, né? E aí então a cooperativa ela comercializa a um preço mais elevado. Aquele excedente do que era estabelecido, ele é dividido entre os associados. A cooperativa em si, ela não tem fins lucrativos. Entretanto, ela é um meio para que os cooperados, associados,
eles possam estar buscando um melhor preço no mercado, né? Um melhor barateamento de insumos, né? Através dessa organização. E aqui nós temos algumas instituições de apoio e fomento ao cooperativismo no Brasil. Nós temos a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que foi criada em 1969, onde o principal objetivo, a principal missão dessa organização é promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras, por meio da representação político e institucional. Ou seja, essa é uma organização ligada ao governo federal, onde ela vai reger todas as outras organizações estaduais, né? Então, esse é o órgão central ligado ao governo federal, onde os estados, através de sua representação, ou seja, em cada estado também vai ter uma organização das cooperativas, né? Que no caso aqui do Maranhão temos a OCBMA, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Maranhão, que é ligada a esse órgão central, que é o órgão político-institucional, ou seja, ele vem para promover as políticas ligadas ao ramo do cooperativismo no Brasil. Entretanto, a gente sabe que essas organizações sociais, seja cooperativa, sindicato, associação, elas são muito, às vezes, implementadas, principalmente aqui no Maranhão e em outros estados do Nordeste, são implementadas com um viés mais político, né? Mais por pessoas que já visam crescer num cargo político na cidade. Isso não deve ser visto com bons olhos, tendo em vista que o objetivo dessas instituições, dessas associações, cooperativas e sindicatos, não é esse, e sim organizar os produtores, né? Seja do ramo agropecuário, do ramo têxtil, enfim, do ramo industrial. O objetivo principal do cooperativismo e associativismo e outras organizações sociais é organizar essas pessoas de forma que elas possam ter uma resolução de problemas mais rápidas e também possam alcançar novos mercados naquele ramo em que ela estiver lotada, certo? Nós temos também aqui a Unicafs, que é a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, fundada aí no ano de 2005, onde a principal missão é tornar o cooperativismo um instrumento de desenvolvimento local sustentável dos agricultores e das agricultoras familiares, provendo a inclusão social, articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, distribuição de renda, de produção de alimentos, das melhorias da qualidade de vida, da manutenção da biodiversidade e da diminuição da desigualdade social. Então, nós temos no Brasil duas instituições que é ligadas ao Ministério da Agricultura. Antigamente era ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o MDA, né? E hoje é no Ministério da Agricultura, que é a OCB e a Unicafs, onde o objetivo delas são similares, né? Que é prover aí o desenvolvimento de uma certa atividade produtiva de forma mais organizada, através de cooperativa ou associativismo. E assim como no associativismo, as cooperativas também ela tem uma certa estrutura de funcionamento que é determinada pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, através de registro em lei, né? Então, na cooperativa, o primeiro passo para a cooperativa é a Assembleia Geral. Para o funcionamento da cooperativa é a Assembleia Geral. Ou seja, a Assembleia Geral ela é o órgão supremo da cooperativa, que, conforme o prescrito da legislação e no Estatuto Social, tomará toda e qualquer decisão de interesse da sociedade. A reunião da Assembleia Geral dos Cooperados ocorre nas seguintes ocasiões. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma Assembleia Geral Ordinária, onde é realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 primeiros meses. Após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre prestação de contas, relatórios, plano de atividade, designação de sobras fixas, fixação de honorários, cédula de presença, eleição do Conselho de Administração Fiscal
e quaisquer assuntos de interesse dos cooperados. Ou seja, a Assembleia Geral Ordinária é aquela assembleia que é realizada inicialmente para a fundação da cooperativa, assim como também para o associativismo, e ela é feita uma vez por ano, né? Que é a prestação de contas, o quanto que a cooperativa ela comercializou, né? O quanto que cada cooperado ele obteve com a comercialização dos seus produtos, o que gerou de excedente, além da comercialização padrão, né? E esse excedente ele vai ser dividido entre os membros da cooperativa. Enfim, são esses assuntos mais genéricos, mais gerais, que é discutido nessa Assembleia Geral Ordinária. Também é possível uma Assembleia Geral Extraordinária, que ela é realizada sempre que é necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa. É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária a deliberação sobre reforma do Estatuto, fusão, incorporação, desmembramento, mudança de objetivos e dissolução voluntária. Então, vou dar um exemplo para você bem clássico aqui. Vamos supor que a cooperativa ela é do ramo agropecuário e seja para a produção de hortaliças. E durante o desenvolvimento dos primeiros cultivos, percebe-se que aquela cultura ela não é viável para aquela comunidade. Então, a cooperativa, visando a resolução desse problema, ela faz uma Assembleia Geral Extraordinária e define, o cultivo de hortaliças não é rentável para a nossa comunidade. Então, vamos mudar aqui esse cultivo, essa cultura. Vamos colocar para fruticultura, por exemplo. Então, esse tipo de assunto ele é discutido na Assembleia Geral Extraordinária. Não necessita esperar a Assembleia Geral Ordinária, tendo em vista que o objetivo da Assembleia Geral Extraordinária é resolver esse tipo de problemas que possam surgir a qualquer momento, certo? Outro exemplo, há um membro, ele está na cooperativa, entretanto ele está insatisfeito, ele não quer mais participar da cooperativa, e ele pode solicitar uma reunião extraordinária e fazer o desmembramento, certo? Assim como também reforma do estatuto. Vamos supor que tem algum artigo, algum parágrafo lá do estatuto que não está servindo, está tomando outros caminhos para dar da cooperativa, então você pode solicitar uma reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária e fazer a atualização ou reforma desse estatuto. Temos aí o Conselho de Administração, que é o órgão superior da administração da cooperativa, é o que vai fazer ali a administração em si da cooperativa, né, que vai trabalhar com os recursos financeiros, recursos tecnológicos, serviços, enfim, o que envolver a parte administrativa em geral. Vai ficar encarregado de elaborar carteirinha, se for o caso, né? Elaborar, vamos supor, cursos, né? Buscar por curso de capacitação dos produtores. Geralmente é no máximo de 4 anos, né? Que dura esse conselho de administração, né? E a cada eleição é necessário renovar pelo menos 1/3 do conselho administrativo. Ele pode ser composto aí por qualquer membro da cooperativa. É necessário que a pessoa que pretenda concorrer a um cargo da administração, vamos supor que ela quer ser o presidente da cooperativa, ela tem que ser associada, não pode ser uma pessoa externa, mesmo que ela mora na comunidade e ela não é associada, ela não pode concorrer ao cargo de presidente ou algum outro cargo que componha o conselho de administração. E o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal, ele basicamente ele vai fiscalizar as ações do Conselho Administrativo, né? Então, o Conselho Fiscal ele é formado por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, eleitos para a função de fiscalização de administração das atividades das operações da cooperativa, né? É um órgão independente da administração,
e ele representa a Assembleia. Ele é um órgão representativo de todos os outros membros, considerando a situação de fiscalização. O Conselho de Administração também representa a Assembleia Geral, né, os demais membros. Porém, ele é mais, como o próprio nome já diz, administrativo. Certo? E o Conselho Fiscal ele pode se estender por um período de 12 meses, um ano. Né? Após isso é feito a troca o ideal é que faça a troca do Conselho Fiscal. Entretanto, se o Conselho Fiscal está funcionando perfeitamente, ele pode continuar por mais 12 meses. O Comitê Educativo, né? Então, o Comitê Educativo, ou Núcleo Cooperativo, ou Conselhos Consultivos, ele é um membro da cooperativa mais consultivo, ele vai fazer sugestões, né? Ele pode sugerir alguns cursos de capacitação, ele pode sugerir a incrementação de algumas outras culturas, vamos imaginar que seja uma cooperativa aí do ramo produtivo, né? Do segmento agropecuário. Então ele pode sugerir a inclusão, não necessariamente o conselho administrativo, ele vai acatar essas sugestões. E o Estatuto Social, que é o documento que vai reger aí a cooperativa, assim como a associação. É baseado nele que o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, ele vai tomar as decisões em prol dos demais membros daquela cooperativa. Ele contém todas as normas, né? E ele é o documento que vai reger aí essa cooperativa, né? Ele é aprovado na Assembleia, certo? É elaborado previamente, divulgado, assim como a Assembleia, e posteriormente aprovado na Assembleia. Então, ele é o documento que vai nortear, vai orientar o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal daquela cooperativa. Temos ainda o capital social, que é o valor em moeda corrente, ou seja, esse valor ele é fixado em estatuto. Então, quando faz a elaboração do estatuto, baseado na quantidade de pessoas que vão se associar, já é determinado o valor, né? Esse valor. E ele é considerado aí uma cota parte. O que é isso? Significa que um determinado membro ele tem uma cota parte naquele valor principal da cooperativa. Vamos supor que o valor seja R$10, tem 20 pessoas. Então vai dar R$200, né? Ou seja, um membro ele tem uma cota parte equivalente a R$20, equivalente a R$10, aliás, dentro daquele valor total de 200. Né? Então, de R$200, eu como membro associado daquela cooperativa, eu tenho uma cota parte de R$10, certo? É uma denominação que existe dentro do ramo da cooperativa. É uma cota parte, ele não trabalha com valor, né? E também esse capital, né, esse capital social, ele também pode ser constituído aí com bens e serviços. Quem vai determinar isso vai ser o estatuto. Então, vamos supor que numa determinada comunidade, eles não vão trabalhar com comercialização de produtos, assim, mas sim com prestação de serviço. Né? Então, esse capital social ele pode ser convertido aí em prestação de serviço. Temos ainda a demonstração de resultados do exercício, que no final de cada exercício social é apresentado na Assembleia Geral o balanço geral e a demonstração do resultado que devem conter sobras, né, que são os resultados dos ingressos menos os displendes são retornados ao associado após a dedução dos fundos, de acordo com a lei e estatuto da cooperativa. O fundo indivisível, que é um valor em moeda corrente que pertence aos associados, não pode ser distribuído e sim destinado. Ele vai ser destinado ao fundo de reserva para ser utilizado no desenvolvimento da cooperativa e na cobertura de perdas futuras. Então, a cooperativa, ela por si só, ela quebra, digamos assim, ela não vai falir, né? Porque ela existe esse tipo de fundos que é destinado para as ações da cooperativa, justamente visando que ela venha a falir. Vamos supor que 3 membros, 4 membros, eles se dissociem. E temos aí o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que é o FARES.
e outros fundos que poderão ser criados com a aprovação da Assembleia Geral, que é justamente para desenvolver esse lado mais social da cooperativa, né? A resolução de problemas, esses conceitos um pouco mais sociais. E já temos aqui algumas características das sociedades cooperativas. É uma sociedade de pessoas, né? Logicamente é constituída por pessoas. O objetivo principal é a prestação de serviço. Então a cooperativa ela vai prestar um serviço. E qual é esse serviço? É a comercialização de produtos, a aquisição de insumos para uma determinada comunidade, vamos supor, o transporte de pessoas, vamos imaginar uma cooperativa de taxistas, né? Pode ter um número ilimitado de cooperados, né? Existe um número mínimo, mas também o número máximo ele é ilimitado. E o número mínimo são 20 pessoas, né? O controle é democrático, então uma pessoa, um voto, o peso vamos supor, o poder de decisão de uma pessoa equivale a um voto, assim como no sistema democrático político brasileiro, né? Nas assembleias, o quórum é baseado no número de cooperados, então geralmente é 50%, que é exercido para início das reuniões. Então vamos imaginar que uma cooperativa ela tem 100 pessoas e o quórum mínimo é 50. 50 mais um. Então se tiver 50 pessoas dentro de uma determinada sala e chega mais um, pode-se iniciar a assembleia. Não é permitida a transferência das cotas-partes a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança, né? Então vamos imaginar que eu sou um associado de uma determinada cooperativa e eu quero transferir minha cota-parte para meu filho, ou para um vizinho, ou para um primo. Isso não é permitido. Retorno proporcional ao valor das operações. Então, se uma cooperativa de produção de hortaliças, eu tenho 1 hectare, fulano tem meio hectare, outra pessoa tem 2 hectares. O retorno ele é proporcional à quantidade que eu vou fornecer, né? Então, se eu forneço mais, logicamente, eu vou ter um retorno maior. Não está sujeita à falência a cooperativa, justamente por conta daqueles fundos que são gerados, né, com os excedentes. Constitui-se por intermédio da Assembleia dos Fundadores ou por um instrumento público, e seus atos constitutivos devem ser arquivados na junta comercial e publicados. Então, a cooperativa ela pode partir de dois meios. Ela pode partir da própria comunidade ou do poder público, visando a organização daquela determinada comunidade. E é muito importante que a cooperativa ela deve ostentar a expressão cooperativa em sua denominação, sendo vedado o uso da expressão banco. É uma cooperativa, não é um banco. Naturalidade política e não discriminação religiosa, social e racial. Então, a cooperativa, dos seus princípios, como eu mostrei para vocês, ela traz essa igualdade, né? O princípio da igualdade entre os membros, né? Sem discriminação política, religiosa, social, discriminação de gênero, enfim. E a indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, né? Ainda que em caso de dissolução da sociedade. Então, esse fundo de reserva, ele jamais vai ser dividido entre seus sócios, ele vai servir para que a cooperativa ela continue em funcionamento. A estrutura comum das cooperativas brasileiras, segundo a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Uma cooperativa, para ser constituída, deve ter no mínimo 20 sócios, como eu falei anteriormente para vocês. E é importante salientar que as cooperativas não têm fins lucrativos, e sua função é prestar serviços a seus associados. Os associados, sim, eles podem se desenvolver financeiramente através da cooperativa. Entretanto, a cooperativa em si, né, ela não tem esse viés lucrativo. Assim, todos os resultados econômicos alcançados devem ser distribuídos para os cooperados ou ir para os fundos específicos para a prestação de serviços aos cooperados ou para a manutenção do capital de giro. Ainda, o ingresso de associados nas cooperativas é livre a todos os que preencherem as condições estabelecidas no Estatuto, aderir aos propósitos sociais da organização e deseja utilizar os serviços prestados pela mesma.
Então, eu citei no começo da disciplina um modelo de cooperativa que vem sendo implantado no município de Bom Jardim, que um colega meu de faculdade me relatou, né, que é uma cooperativa de piscicultores, criadores de peixe. Eles inicialmente eram é, piscicultores individuais, ou seja, cada um tinha a sua criação de peixe, e eles tinham muitas dificuldades na aquisição de ração barata, né? Então, a Secretaria de Agricultura do município de Bom Jardim, eles resolveram criar uma cooperativa, os produtores lá, os piscicultores, eles entraram de acordo e hoje eles adquirem uma ração mais barata e eles têm um retorno financeiro maior, porque eles gastam menos com a criação de peixes e vendem por um preço melhor por intermédio dessa cooperativa que foi criada. Outro aspecto fundamental da cooperativa é que todas as cooperativas, independente do tamanho, são obrigadas a realizar a escrituração contábil no Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Porque é um instrumento legal onde o Conselho Administrativo ele vai se resguardar, né? Ele vai fazer a apresentação do relatório, daquilo que foi comercializado, daquilo que foi realizado durante todo o ano, né, na Assembleia Geral. Após a Assembleia Geral, eles vão fazer a escrituração contábil daqueles valores que foram gerados e vão anexar no sistema do Conselho Federal de Contabilidade. Baseado nisso, eles vão estar se resguardando diante dos seus membros, né? É para não gerar aquele tipo de conversa onde muitas das pessoas desinformadas acabam dizendo: ah, fulano de tal, porque é presidente da cooperativa, tá enriquecendo, já comprou uma casa, já comprou um carro, não sei o quê, mas não vê que ele está prestando um serviço, ele está comercializando um produto, assim como os demais membros, né? E esse valor dos membros que são gerados, ele é todo registrado em relatório pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo tesoureiro daquela cooperativa. E aqui eu vou trazer novamente para vocês aqui a simbologia do cooperativismo. O cooperativismo ele possui uma simbologia própria e universal, ou seja, todas as cooperativas do mundo utilizam essa simbologia. Seja uma cooperativa de produção agrícola, seja uma cooperativa de prestação de serviços, do ramo industrial, do ramo de transportes, ela vai sempre trazer essa simbologia, ela é uma simbologia padrão. O emblema do cooperativismo é formado pelos símbolos pinheiro, círculo, e pela representação das cores verde e amarelo, como eu já falei para vocês numa das primeiras aulas, segunda videoaula, se eu não estiver enganado. A bandeira do cooperativismo foi aprovada pela Aliança Internacional do Cooperativismo em 1932 e representa, simboliza a paz e a esperança. E aqui eu trago para vocês duas imagens, uma que é o símbolo, né, e a outra que é a bandeira. Então, o que representa cada um? O emblema é um círculo abraçando dois pinheiros, que indica a união do movimento, a imortalidade de seus princípios, a fecundação de seus ideais, a vitalidade de seus adeptos. Tudo isso marcado na trajetória ascendente dos pinheiros, que se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais. Aqui a bandeira. A bandeira é formada pelas 7 cores do arco-íris. O vermelho representa a coragem, alaranjado visão de possibilidade de futuro, o amarelo desafio em casa, família e comunidade, o verde crescimento de ambos, tanto individual como pessoa, e dos cooperados, né? O azul, o horizonte distante, a necessidade de ajudar os afortunados, aqueles que têm menor poder aquisitivo, unindo-os aos outros. O anil, pessimismo, lembrando a necessidade de ajudar a si próprio e aos outros através da cooperação. O violeta, beleza, calor humano e coleguismo. Certo? Então aqui é a apresentação simbólica do cooperativismo, assim como também do associativismo. Certo? E aqui algumas semelhanças entre o associativismo e o cooperativismo. As cooperativas e as associações guardam profundas semelhanças entre si, pois os principais objetivos das duas os principais objetivos são a organização, a cooperação, a ajuda mútua e a busca por iguais condições para todos. Outra característica é a busca da solução de problemas que individualmente os agricultores têm dificuldade de enfrentar. Como eu sempre venho falando para vocês, é muito mais fácil a
a resolução de determinados problemas numa comunidade através de uma organização social. E aqui eu trago dois exemplos para vocês desse tipo de organização, que é o cooperativismo e o associativismo. Também existem outros sindicatos, né? A organização de pais e mães, enfim, existem vários tipos aí de organizações sociais. Entretanto, elas têm muito semelhanças entre si, né? Que é a busca mútua por iguais condições para todos, né? A resolução de problemas comuns. Aquilo que individualmente torna-se muito difícil ou às vezes impossível de ser resolvido. Certo? Então, para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Falei um pouco do cooperativismo, sua estrutura, como é que funciona, né? Como é que se forma a Assembleia Geral, como é que se forma o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, os demais órgãos competentes aí da cooperativa, as semelhanças entre a cooperativa e uma associação, certo? E eu desejo que vocês tenham um bom proveito desta aula, certo? Encerro por aqui e até a próxima videoaula.